E agora, atendendo a pedidos, a gente havia prometido, né, nesse comecinho de ano, em janeiro, em fevereiro, dar sugestões de papinhas. Então, para você, mamãe de primeira viagem, especialmente, às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de escolher, né, que legumes, que ingredientes colocar nessa papinha para oferecer para os bebês, nesse momento que eles começam, né? Então, depois da amamentação, o que oferecer, como oferecer e como preparar. Então, a gente prometeu, promessa dívida. Hoje a gente vai dar aí as nossas primeiras orientações. Quem participa conosco é a Estela Herman, que já está separando aqui. A Estelinha já... Tudo bom? Adorei essa mesa, viu, Estela? Obrigada pela participação. Imagina. Quanta coisa! Muita coisa, Opa! né? Aliás, dá a alimentação... para fazer papinha a semana inteira. Dá pra gente brincar bastante. Legal. Na verdade, é brincar de ser menina de novo. A alimentação do filho é uma coisa que é super importante. Então, a gente tem que levar realmente a sério e é uma coisa que, assim, você tá nutrindo o seu bebê. Parou de amamentar, primeiro passo, papinha doce. Então, lógico que você deve frequentar sempre o seu pediatra, acompanhado de uma nutricionista, se o seu pediatra precisar, para elaborar o cardápio. Então, isso é muito importante. Depende o tempo em que você vai começar, então, a introdução dos alimentos, seja o suquinho de laranja, seja uma água de coco, uma raspinha de fruta, depende do seu bebê. Então, quanto tempo ele foi amamentado? Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde preconiza 6 meses de aleitamento materno. Algumas mães, porque não têm uma demanda de leite suficiente, por exemplo, eu. Nos meus primeiros 2 filhos, eu amamentei até 7 meses exclusivo só peito. Só dava a mama. Depois, eu fiz uma cirurgia de redução de mama e coloquei uma prótese. O meu terceiro filho, que eu sou mãe de 3 filhos, eu consegui amamentar somente 2 meses exclusivo o meu peito. Por quê? Reduziram os ductos mamários. Então, eu não tive uma demanda muito grande para alimentar o meu terceiro bebê. Então, assim, mães, vocês que são novas, que têm o primeiro bebê, amamentem o seu bebê. A primeira parte do leite, que é o colostro, é muito importante para o seu filho. Então, na maternidade, você já tem essa orientação, as enfermeiras, o seu próprio médico já te orienta. Já passam, né? Isso mesmo. Também tem alguns cursos, né, que você faz de mamãe. Mas, assim, é importante que você seja super hidratada. Então, a mãe, naturalmente, tem que beber pelo menos de 4 a 5 litros de água por dia. Porque quanto maior a demanda de água, quanto maior a sua hidratação, maior a sua demanda de leite. Então, o seu bebê agradece. Mas aí, assim, então algumas mães começam a amamentação, aquelas que começaram a introduzir o leite, que não é o leite da mama, é o leite artificial, você pode começar a introdução dos alimentos a partir dos 4 meses. Perfeito. E para aquelas que estão amamentando, depois dos 6 meses você já começa a introduzir aguinha, água de coco, um suco natural, raspinha de fruta. Hoje aqui eu trouxe as papinhas salgadas. Tá. Aqui eu fiz uma papinha que é a batata, o frango, que é o que eu vou fazer, que é um frango. Ele é livre de antibiótico, as pessoas falam livre de hormônio, mas na verdade é o antibiótico que a gente tenta usar o franguinho caipira. Tá. E o espinafre. Essa outra eu fiz de abóbora, com couve e manteiga e com carne seca, que é uma carne muito boa pra gente utilizar em papinha. As pessoas pensam, mas ela é salgada, mas não tem problema, você vai dessalgando a sua carne. Exatamente. Bom saber. Então, assim, algumas carnes legais de você utilizar para criança. O frango, então um frango de preferência, um frango caipira. Frango caipira é aquele frango que come milho, não come né, ração. Então, é aquela gema que você vê, aquela gema laranja. Qualquer dia eu vou fazer alguma coisa com ovo aqui. Carne seca, o músculo, um patinho. Então, assim, você tem que utilizar carnes que tenham maior quantidade de proteína e menor quantidade de gordura, porque o seu bebê também não pode comer muita gordura, ele tem um limite. Carne seca, patinho e pode ser o músculo, o franguinho. E depois de um tempo, passado uns 2 meses, 3 meses, que o seu bebê já está consumindo frango e carne, você pode introduzir o peixe. Então, dependendo da sua alimentação, eu, por exemplo, quando fiz a primeira papinha do meu filho, João, foi salmão, mandioquinha e brócolis. Porque a minha amamentação inteira e minha gestação inteira eu passei na praia. Então, quase todos os dias eu comia peixe. Então, eu já tinha certeza que meu filho não teria uma alergia. Porém, é recomendado que você dê peixe somente depois. Perfeito. Tá? Então, vamos lá.
A primeira coisa que eu vou fazer... Deixa eu lavar a mão aqui. Especial papinhas. A gente vai executando uma aqui ao vivo e a gente também vai passar várias dicas. Inclusive tem aqui, ó, daqui a pouquinho a gente vai preencher o cardápio da semana. As papinhas isso é muito bacana. Porque assim, orientação para as mães também. A papinha você deve fazer e você deve tomar cuidado para que você não faça somente uma porção. Você tem que fazer no mínimo 3. Tá. Então, a sua papinha tem que render 3 vezes. Por que 3 vezes? Você tem que oferecer 3 vezes a mesma papa para que o neném, você verifique se ele teve alguma alergia ou não. Então, por exemplo, eu vou fazer essa papa de batata com o espinafre com o franguinho. O que eu vou oferecer? Vou oferecer no almoço de hoje. No dia seguinte, você oferece no jantar. E no outro dia, você oferece no almoço. Lembrando que você não deve oferecer proteínas iguais no almoço e no jantar. Isso vale para um adulto também. Então, se eu dei franguinho na hora do almoço, no jantar eu vou dar uma carninha. Então, você tem sempre que intercalar. E você faz o cardápio, então, repetindo 3 vezes. Então, almoço, jantar e almoço. Caso a criança tenha algum tipo de problema, alguma alergia, as fezes ficaram alteradas, eu tenho uma postilhinha no meu consultório quando o paciente passa, eu peço para marcar, mamãe, vocês podem fazer uma anotação também diária. Então eu fiz o meu cardápio, eu sei o que eu dei. Percebeu qualquer coisa diferente, alguma coisa diferente, você já informa o seu causa. pediatra também. Então aqui ó, a batata, sempre que você puder fazer a papinha, fazer no vapor, tá? Aqui esse outro eu já vou colocar também. O espinafre eu vou deixar por último. Interessante. Então, ali a batata ela não foi cozida, né? Você vai fazer isso a vapor. No vapor. Então, embaixo tem aquela panelinha com água. Sim, esse daqui é uma espagueteira que a gente encontra legal. em supermercado. Quem não tem isso daqui pode usar uma peneira de aço inox. Perfeito. Funda. Que não sai caro, uma panela normal, você encaixa aqui e tampa. E mantém todos os nutrientes do alimento. Aqui, então, eu tenho um franguinho, você pode fazer tanto grelhado, eu prefiro fazer grelhado. Tá. E aí você coloca uma pitada de sal, que é muito pouco, porque essa quantidade aqui vai render para 4 papinhas. Tá. Tem mães que podem fazer também o franguinho com água, lembrando que é importante você utilizar água mineral do que a água da torneira, para você fazer qualquer tipo de alimentação, inclusive para o seu bebê, que é quem está iniciando a alimentação. A minha frigideira já estava quente, então eu só vou grelhar esse franguinho. Eu prefiro sempre fazer assim, tanto o peixe, o frango, a carne. Eu dou uma grelhada dos 2 lados para garantir que o frango realmente está, né, no ponto certo, a carne está no ponto certo. Depois, eu vou bater num processador. Quem não tiver um processador em casa pode usar o liquidificador. Legal. Tá? Não tem problema. E aqui a nossa batata tá indo. Então, gente, enquanto a nossa batata fica aqui, nosso franguinho, e aí, claro, a Estela vai ficar aqui tomando conta, né, dessa nossa cozinha, deixa eu dar uma informação importante também, especialmente para você que é mãe. Na próxima terça-feira, dia 20 de janeiro, nós vamos receber no programa Mulher.com o pediatra Dr. Tadeu Fernandes. Ele também vai falar um pouquinho sobre esses cuidados, né, que a gente deve ter, inclusive nessa época do ano, no verão, com as crianças. Às vezes elas acabam sofrendo um pouquinho, né? Vai pra praia, vai pra piscina, aí tem problemas às vezes de diarreia, de vômito, muito calor, então ficam também todas aquelas bolinhas vermelhas no corpo. A gente vai estar falando um pouquinho desses cuidados que a gente tem que ter, especialmente nessa época do ano. E o doutor pediatra, Tadeu Fernandes, também prometeu em fevereiro trazer pra gente mais opções de receitinhas, de papinhas para as crianças. É tão difícil, né, Estela? Principalmente, acho que as mamães de primeira viagem, às vezes fica um pouquinho na dúvida, né? Fica. O que fazer, o que pode dar para comer, o que não pode, quanto, né, em relação à quantidade, como preparar. A quantidade eu trouxe também, então olha só. Então a gente vai passando essas dicas, vocês vão aproveitando, tá? A quantidade, então você inicia com aproximadamente 50 a 60 gramas de alimento. Tá. E aí aqui você aumenta para 100 e depois você aumenta para 250 gramas. Então, eu vou começar com... Você começa oferecendo um pouco, porque também é uma quantidade que o estômago do neném tem que ir se acostumando. 50 gramas, 50 eu vou ter como gramas, referência. isso, 50 gramas. Depois você passa para 100 gramas. A partir de quantas semanas? Oferecendo a papinha Depende ali. de neném para neném. Então é aquilo, quando você começa e o neném, você percebe que ele está pedindo mais,
faça mais e ofereça mais. Então, começa com 50, começa com 50, vai para 100, depois para 250 gramas. Perfeito. Que é o suficiente. E o importante também, água, não fique dando entre cada colherada. Espera o neném comer, vai limpando a boquinha sempre e depois você oferece um golinho de água. Porque mais para frente o adequado é consumir o alimento, passa 1 hora, aí você oferece um líquido. Isso também para criança. Bom saber. Então, ó, o meu franguinho já tá ficando quase pronto de um lado. Aí eu venho com a espátula e eu vou virar. Outra orientação também que eu costumo deixar é a seguinte: se possível, utilizar panela de aço inox ou de cerâmica ou de vidro para você fazer a papinha do seu bebê. Porque elas são livres de metais. Então, por favor, ou então quem não tem condições, usar a de Teflon, porém que ela esteja intacta, sem riscos. Nova, é a mesma coisa como um paciente com câncer. Paciente com câncer, você não deve utilizar jamais alumínio. Jamais. Então, assim, você tem que tomar certos cuidados. Outro cuidado que você tem que ter na hora de você condicionar a sua papinha. Então, você vai usar sempre uma embalagem, um potinho de vidro. Tanto no freezer quanto na geladeira. Porque o vidro é a única garantia que a gente tem que nada vai ser mudado nessa papinha. E para o paciente que tem câncer também da mesma forma. Isso um outro convidado em outra ocasião comentou, nunca armazenar em potinho de plástico. Nunca. Guardar pote de vidro. Exatamente. Para congelar na geladeira, o que for, potinho de vidro. Ó, enquanto ele está terminando aqui, vou até aumentar um pouquinho. Vamos fazer então o nosso cardápio? Vamos.